E hoje nós vamos falar os desafios de uma central de negócio no mundo digital. Esse tema ele é muito bom porque vai trazer muita informação do momento em que nós estamos vivendo agora. E por isso nós escolhemos uma pessoa ideal para falar desse tema, que é o nosso amigo Augusto Catônio, diretor da agência Comarc, que fica sediada em Caicó, no Rio Grande do Norte. Então, direto de Caicó, nós vamos receber o nosso amigo Catônio, que vai dar início conosco agora essa live. Ele acaba de entrar. Meu grande presidente, como é que você está, meu irmão? Vieira, tudo bem, meu amigo? Quanto tempo? Show de bola, show de bola. Rapaz, que alegria poder falar com você e trazer informação cabível para dentro do nosso segmento, que é das centrais de negócio. Meu grande amigo, eu lhe conheci há uns tempos, há uns anos já, e lhe conheci não por coincidência, mas por fama. Você já era uma pessoa conhecida no meio associativista, e eu lembro muito bem e faço até lembrança que 4 centrais de negócio tiveram que fazer caravana para ir até Caicó, no sertão do Rio Grande do Norte, do Seridó. E a ideia era exatamente conhecer a rede Seridó de supermercado. Foi uma rede que veio diferente. Na época você era o gestor da rede, mas ela te impactou pela forma como ela chegou no mercado, como ela conseguiu dominar aquela região. Hoje, consolidada, muito consolidada, mas nós acompanhamos esse movimento seu, onde você tornou realmente cada loja a identidade da própria rede. Não existia nome de São João, como aqui em Santa Ana, era toda rede de Caicó, e é muito interessante ainda, porque quando você ligava para uma dessas lojas, a pessoa lá que atendeu, o atendente dizia rede Caicó de cidade tal. Então, isso impactou muito a forma como você geriu e trouxe para dentro do sistema associativista um modelo diferenciado, onde fortaleceu, deu identidade àquele grupo que ali estava. Eu queria que você abrir um pouco para você falar mais um pouquinho, depois eu vou começar já com uma pergunta, depois você lá em início, como você pode contextualizar o conceito de centrais de negócio? Pronto, Vieira. Boa noite, meu amigo Vieira. Eu acredito que faz exatamente uns 15 anos que a gente se conhece, amigo. Eu tive aí... Você teve aqui em Caicó, visitando a Rede Seridó, como você disse muito bem. Naquela época, eu era o gestor da associação. E depois eu tive aí em Fortaleza, tive o prazer de estar junto com você, fazer algumas apresentações para alguns empresários do segmento, principalmente supermercadistas, que na época estavam se organizando, já tinha algumas associações no estado. E para mim foi um prazer naquele tempo estar à frente da Rede Seridó, fazer todo aquele trabalho. E a gente hoje está se encontrando novamente aqui para discutir sobre o futuro do associativismo dentro desse mundo digital. Então mostra que nós avançamos nesse cenário. O que antes, muitas vezes, as associações eram vistas apenas como empresas, como um modelo de negócio para a subsistência do varejo, hoje a gente vê que mudou, a gente não fala apenas da subsistência, e sim do crescimento dessas lojas, dessas empresas, dessas centrais de negócio. E eu acho interessante, Vieira, realmente a gente iniciar essa conversa falando um pouco sobre o que é uma central de negócio, porque às vezes o público, nós estamos falando com o público que está aqui na internet, às vezes pega uma diversidade de pessoas e de conhecimentos. Uma central de negócio, basicamente, é composta por um grupo de empresários, de empresas que têm o interesse da atuação no mesmo mercado e no mesmo segmento. Ela antes era vista como uma central de compra, porque quando iniciou ela tinha muito conceito de fazer apenas compras coletivas, né? Aí foi quando entrou o Sebrae e profissionalizou esse processo da mudança de central de compra para central de negócio, exatamente vendo várias frentes que aquelas empresas do mesmo segmento poderiam atuar, e foi constituindo isso através de associações, né, com base estatutária, onde existe uma diretoria, existe uma assembleia, que na maioria das vezes é quem detém todo o poder da tomada de decisão, e reforçando todo o cenário
do mercado hoje nordestino, a gente tem, com algumas ressalvas, as redes de centrais sendo as referências, as lojas referência do varejo aqui do nosso Nordeste. Só basta a gente ir aí em Fortaleza e a gente vai encontrar inúmeros cases de sucesso de mercado que hoje consegue crescer visto essa potencialidade das centrais de negócio. Ótimo. Eu ainda percebo, Augusto, que dentro do contexto geral do varejo, a gente ainda percebe que existe ainda muitos varejistas ainda individual, lá no seu cantinho, às vezes tem 4, 5 check-outs, tem até 8 check-outs, como a gente diz. E essas pessoas não têm valorizado não tem tido essa visão do associativismo, do peso que realmente o associativismo e da garantia de segurança e resultados que o associativismo, como um todo, gera. E eles ficam individual naquele cantinho e muitas das vezes não crescem, fica até cansado, porque existe as trocas de informação, né? Aí a pergunta que eu quero deixar também é qual a importância de uma central de negócio para pequenos e médios varejistas? Pronto, Vieira. Antes até de responder, eu queria interagir aqui com o público. Nós já tem um monte de gente boa aqui. Joseane, que hoje é quem está à frente do processo gestão da Rede Seridó, está aqui. Eu vi que Dona Maria também, que é presidente da Rede Paraíba de Supermercado. Edilson, que é o gestor da Rede Paraíba de Supermercado. Muita gente boa já começando a interagir aqui com a gente. Vieira, todo o diferencial é exatamente o que nós já conversamos, né? As centrais de negócio, elas foram desenvolvidas, principalmente aqui no Nordeste, falando aqui, vamos falar do nosso cenário local, há 15, 17 anos atrás, e elas pautavam em cima da sobrevivência do pequeno. A gente dizia que nós tínhamos que nos unir para a chegada, a abertura do mercado e a chegada das grandes marcas. E nós vimos que realmente esse sucesso ele aconteceu e foi tão grande que essas empresas, elas na verdade não sobreviveram, elas cresceram e expandiram o seu negócio. Então, uma central de negócio ela é muito importante para o pequeno e médio varejista por trazer a troca de informação, a troca de experiência, trazer um profissionalismo tanto da parte de gestão do próprio empresário, como também dos seus colaboradores, dos processos de lojas, quer dizer, tem uma prestação de serviço que muitas vezes você sozinho você não conseguiria desenvolver. Então, só o fato de você estar ali reunido com 20, 30 empresários do mesmo segmento e poder atuar de maneira saudável em negociações com fornecedores, poder atuar frente à mudança de hábito, de processo, de implementações de tecnologia, que é o que nós estamos evidenciando nesse momento, essa transformação digital que vem de uma maneira tão rápida e tão brusca. Edilson lembrou aqui a questão do poder de compra. A gente diz hoje, eu estava até discutindo, a Rede Seridó Corrais Novos entrou. Um abraço para a Rede Seridó, o meu berço, né, de onde eu surgi. Edilson falou aqui do poder de compra, e hoje eu estava até conversando isso com a associação. Existe uma diferença entre o poder de compra e o poder de negociação. Existe um pequeno distanciamento. O poder de compra é o volume de compra que você, somando todas as lojas, você consegue ter em sua mão para colocar na mesa. Mas só que entre esse poder de negociação, esse poder de compra e esse poder de negociação, existe uma palavrinha que é credibilidade, unidade. Se o grupo não estiver unido, ele não consegue transformar todo o potencial de compra dele em negociação junto aos fornecedores, né? Mas é esse o diferencial que uma central de negócio pode trazer para o pequeno e médio varejo. É esse profissionalismo da gestão da loja, esse profissionalismo da ação de publicidade e trazer todo esse poder de negociação junto a fornecedores e fazer frente, muitas vezes, a ações externas, como o caso desse de uma pandemia, que você sozinho teria muito mais dificuldade de enfrentar do que em grupo, né? Verdade. As centrais de negócio, a gente conhece, sempre acompanha muito bem, hoje ainda acontecem muitas dificuldades de negócio, muitas das vezes são, quando fizeram individuais, de vez em quando alguma importância, mas sempre são detalhes dentro da central de negócio, que temos que muitas das vezes enriquece um grupo, enriquece uma diretoria ou um próprio gestor, e a gente sabe que existe isso, né?
até se assinar realmente com ter aquele tipo de negócio, como vai funcionar, como é bom para todos, né? Alguns vão ter que abrir mão de alguma coisa, daquilo que faz parte do dia a dia, que o amigo não tem que abrir. Mas eu quero perguntar a você, quais as principais cargas de uma central de negócio hoje no cenário atual? Vieira, antes de responder aqui, mandar um abraço para Rogério, que é gestor da Rede Oeste, tá aqui junto com a gente também na live. Edilson pediu para você aumentar o volume, amigo. Edilson da Rede Paraíba. Edilson já vai colocando os pontos dele. Eu gosto é assim, que o cabareta já pedindo para fazer. Aí eu faço quando chegar lá e vai me dar um dinheirinho que eu preciso. Melhorou? Melhorou aí, Edilson? Edilson, você responda, meu amigo, que nós estamos ao vivo. Vieira, voltando aí, os principais desafios que hoje são enfrentados pela Central, nós já tivemos várias etapas, né? Que foi a etapa da unificação da marca, vários gargalos que você acompanha muito bem o mercado associativismo e você sabe que nós conseguimos enfrentar. Hoje o principal problema que eu vejo em uma associação, desafio, na verdade, é realmente conseguir fazer essa gestão profissional da associação. Você conseguir administrar essa associação de uma maneira profissional, você ter uma equipe que consiga gerir todo o processo da associação, você ter tudo o que eu falo também da parte digital, de informação. Então, assim, eu acho que hoje o maior desafio de uma associação ou de uma cooperativa é querer resultados profissionais com processos amadores. Então, assim, eu estou concorrendo hoje contra grandes empresas. Eu cresci o meu negócio, estou incomodando muita gente. Então, eu estou ali disputando não mais com o meu mercadinho de bairro ali, eu estou disputando, dependendo do mercado, com grandes marcas. E eles têm todo um processo bem definido, tem todo um conceito de informação também muito bem pautado em cima de números e resultados. Então, eu vejo que hoje o maior problema que a gente encontra nas centrais de negócio é definir bem essa gestão das lojas, ter processos bem definidos na execução das lojas, ter também essa informação de resultados também bem definidos. Existem alguns sistemas que hoje já conseguem dar resultados que há tempos atrás a gente não conseguia, como é o caso do sistema Era Central, que consegue, vamos dizer assim, trazer um resultado que você consiga trabalhar esses números para você poder melhorar seu nível de negociação, seu nível de venda nas lojas. Mas eu acho que hoje o principal problema das associações são exatamente a falta de ter um profissionalismo à altura dos verdadeiros concorrentes que hoje eles estão enfrentando. Então a gente precisa ter isso muito bem pautado. Ok, muito bom. Deixa eu te dizer, eu queria falar um pouquinho aqui, antes de gerar a próxima pergunta, dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros que são conosco, que acreditam, que apoiam o nosso processo. São vários, são muitos, eu tenho bastante na lista do nosso processo. Mas na live nós temos aí como patrocinador o São Brás, que não abre mão de jeito nenhum, nosso amigo Valber e de outros que aqui, sempre tem gente de Fortaleza, fazendo um belíssimo trabalho aqui em Fortaleza, no estado de Ceará, e ele, como um gestor de estado, de Nordeste, ele viaja para muitos lugares, e o trabalho é excepcional, eu digo isso porque algumas empresas que podem ter cidades falaram muito bem, de qualidade de produto e a qualidade do serviço, o oferecimento que eles têm. Também nós temos aí o pessoal da Limpa Fácil, que está no mercado aí, tem o Alto Mel, tem mais uma linha enorme também, o nosso patrocínio nessa live. Temos Pergone nacional, muito presente também, e nosso parceiro está contigo. Inclusive, eles já patrocinaram o nosso evento que ia acontecer esse ano, mas por conta desse 2019, estamos conseguindo para abril. Então, o nosso evento, o segundo encontro de risco para negócio aqui em abril, você já é a possibilidade de estar conosco, porque da outra vez que não consegui, teve uma eventualidade. Foi. Mas, com certeza, no próximo encontro, e aí para os gestores de centrais de negócio, muitos associados aí, vamos dar mãos, vamos fazer diferente em abril que vem. Eu quero também aqui falar da Consuper. A Consuper vai acontecer a partir de 27 de novembro,
em João Pessoa, que é a feira número 1 do Nordeste, muito boa, o lugar inclusive já fechou ao contrato dele, já assinou, por isso vai ter também já assinou o contrato hoje com a Super e vai ter a grande feira do varejo, já que nós temos uma falta de feira nesse ano, por conta da situação, a Super ela vem com velocidade vai estar muito bom. Então, isso é agradecer. E eu quero aproveitar, antes que você vai responder, para tomar o meu café de São Brás, que eu não abro não, tá? E já estamos com você e estamos com vocês. Como a gestão da informação pode ajudar no processo de amadurecimento de uma central? Pronto, Vieira, esse é um dos pontos, até nós falamos aqui na pergunta anterior, já entrei um pouco nesse assunto, porque quando nós iniciamos as centrais de negócio, nós tínhamos pelo menos no início apenas a finalidade de sobrevivência, como eu falei. E houve um crescimento muito rápido dessas lojas, nós avançamos muito no mercado, em vários setores, móveis, na linha de material de construção, no segmento de farmácia, um segmento também que vai crescendo muito em associações. Então, a gente, quando traz essa realidade, nós entendemos que existe hoje um nivelamento da gestão da associação, a gente tem que se balizar nas grandes marcas. Então, nós precisamos ter a gestão da informação muito bem definida para a gente melhorar o nosso processo de compra, nós melhorarmos também o nosso processo de venda, todo o nosso processo de negociação junto aos fornecedores. Antes, nós ficávamos muito refém da própria informação do fornecedor. Quando eu digo refém, no bom sentido. Nós aguardávamos a informação do fornecedor para poder tomar alguma decisão. Então, isso, de certa maneira, prejudicava muito o nível de relacionamento e a confiabilidade do fornecedor naquele projeto que estava sendo desenvolvido. E hoje a gente consegue sentar com o fornecedor, falando a mesma linguagem, tendo números de mercado, curva ABC de produtos, saber qual o nível de produto, de venda daquele item, quanto é que ele impacta nas minhas lojas, quanto é que eu consigo ter de participação de um fornecedor, por exemplo, quanto é que a São Brás representa de participação do segmento de café, do meu negócio, da minha associação. Então, você ter essa capilaridade de informações, essa gestão de números, para que você consiga dialogar com seus fornecedores no nível de maturidade que a associação precisa hoje, isso é muito importante. Então, a gente tem toda essa realidade, nós temos ferramentas fantásticas que hoje conseguem dar esses resultados, e eu não vejo, Vieira, como uma associação hoje trabalhar sem números, sem informações, sem dados. E é importante também que a gente consiga trazer resultados de venda das lojas. Então, assim, além da plataforma de compra, além de a gente entender como é que está o nosso hábito de relacionamento com o fornecedor, nós precisamos conhecer também como é que está a nossa realidade de venda ao nosso varejo, ao nosso cliente. O Canal Farma já faz isso muito bem. Hoje nós temos alguns clientes nossos, a própria Conviva aí de Fortaleza, que é cliente nosso já há quase 8 anos, nós conseguimos mapear perfil de consumo de clientes nossos, que é uma coisa fantástica. Eu consigo saber qual é o dia da semana e o horário que eu tenho mais mulheres dentro da minha farmácia. Então, assim, isso é muito importante para que a gente tenha o mesmo padrão, o mesmo nível de tomada de decisão de uma Pague-Menos, de uma Extra Farma, de uma Drogasil, porque é com esse nível de concorrente que nós estamos hoje disputando o mercado. Então, a informação, o resultado em si, essa capilaridade, saber fazer essa leitura hoje é um diferencial competitivo para qualquer associação, meu amigo. Comprar negócio, eu me apaixonei por esse sistema, eu sempre achei que a união faz a força. Se fosse assim, Deus não tinha preparado a mulher, porque a mulher faz isso que está ensinando que o homem precisar de uma ajudadora, precisar ter alguém perto para criar e outro que mais. Então, eu nunca sei que a união de pessoas sempre vai dar certo, quando todos pensam, quando todos pensam no meu pensamento, mais ético, que dá no resultado, com dedo, né? Eu quero aproveitar aqui para dizer que a partir de
novembro, eu vou começar a trabalhar com a atividade de negócio, a gente vai fazer todo aquele processo de acompanhamento, desde o começo, falando em cada setor, em cada assistente, nós vamos estar fazendo ali todo aquele levantamento de números de dados para ensinar serviço de apoio, a gente está lançando ela na feira, lá no nosso evento de de negócio, e que vai incluir a sua associação de informação da equipe, que faz parte. Eu sempre trago aqui para negócio como minha, como nosso, né? Aí eu pergunto o seguinte, as nossas centrais de negócio e as empresas associadas estavam realmente preparadas para esse momento de transformação, porque, pelo que não, o sistema, o varejo como todo, ele foi empurrado agora para fazer né? Como é que você está realmente enxergando isso aí? Bom, meu amigo, Vieira, meu amigo, você tem seus patrocinadores e eu tenho os nossos clientes. Eu tenho que mandar um abraço aqui para a Bova, que está dizendo que agora, além da Rede Pernambuco, veio a Rede Pernambuco Farmácia, Ranieri também da Supercop entrou aqui, é o nosso diretor comercial hoje, a Supercop, então muita gente boa. Vieira, a gente diz, os especialistas da parte digital, hoje eu tenho pós-graduação em mídia digitais, a gente fala muito sobre esse tema, diz que o mercado avançou, no digital avançou 5 anos em 90 dias. Então, veja, todo o cenário que a gente tinha para um futuro próximo, ele foi colocado, tivemos que colocar em evidência por questão mesmo de atuação. Então, assim, muitas lojas fecharam o seu negócio, outras tiveram que atuar com quantidade de clientes reduzida. E como eu manter o meu negócio funcionando meio a um caos que foi instalado no nosso negócio? Então, nós tivemos o caso aí, por exemplo, um cliente nosso da Conviva, de farmácia, que eles não tinham... Acontecia o inverso, eles não tinham nem como atender os clientes que estavam dentro da farmácia, de tanta procura. Então, veja que loucura, que cenário nós estávamos vivendo. Enquanto nós tínhamos outras redes, por exemplo, como rede de ótica, que as lojas naquele momento não eram vistas como essencial e que tiveram que as lojas tinham que estar fechadas. Então, assim, como é que eu mantenho minha marca relevante no mercado se o meu negócio físico está fechado? Então, eu digo que a maioria das associações, elas não estavam preparadas para essa mudança tão rápida do offline para o digital. Nem as associações, nem os supermercadistas ou lojistas, dependendo do segmento. E isso foi uma grande preocupação. Por quê? Porque houve uma correria do varejo em implementar o que chama de marketplace, né, que é exatamente plataformas que já existiam, que já trabalhavam, e eu tinha que botar meu negócio para rodar. Então, eu tive que buscar uma solução externa e colocar meu negócio em pouco tempo, uma coisa que eu tinha que fazer um planejamento maior, eu tive que botar em execução em poucos dias. Já havia uma preocupação nossa como consultor nessa área da co-marketing, e está alertando os nossos clientes para essa transformação digital, essa mudança do offline para o digital. E quais foram os principais pontos que nós enxergamos nesse momento? Há 15 anos atrás, 17 anos, quando essas associações estavam sendo formadas, Vira, existia todo um cuidado em quebra de alguns paradigmas. Por exemplo, a questão da fachada, unificação de fachada. Você acompanhou muito bem toda essa história, você sabe. Unificar fachada, unificar marca, fazer encarte único, tabloide junto. Então, isso tudo foram paradigmas que foram sendo trabalhados, tratados e muitas vezes colocando no regimento interno, no estatuto, para que a gente seguisse uma diretriz. E hoje isso tudo está sendo colocado em xeque, toda essa padronização, esse cuidado, através dessa transformação que aconteceu de uma maneira desordenada. Hoje eu chego em uma associação e eu tenho 20 lojas, 30 lojas, quando eu olho eu tenho 5 empresas, cada uma trabalhando com um aplicativo de venda diferente. Cada uma trabalhando com a rede social da maneira que bem entende. E ali vai a marca da associação, ali vai a comunicação da associação junto. Então, isso é um grande perigo. As nossas lojas não estavam preparadas, as associações não tinham parado para pensar no digital, e isso vem realmente trazendo grandes preocupações para os diretores, para os gestores das associações, e não colocar em risco tudo que foi construído quanto à padronização de marca, padronização do serviço,
e relacionamento com o seu público. Então isso está sendo realmente um grande dilema e está sendo muito bem discutido. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Arlindo Barbosa, ele é presidente da cooperativa de farmácias daqui de Natal. Isso, a Cooperfarma, eu fico muito feliz com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo lá, viu, Vieira? Beleza. Augusto, como você encontra ainda dificuldades dentro da entrar em negócio? Porque assim, nós sabemos que o e-commerce, por exemplo, que atingiu as grandes capitais, as grandes cidades, localidades, o supermercadista ela veio antes, né? Porque nós trabalhamos com esse sistema de envio e entrega, aí tem o iFood. Como é que. Porque nós sabemos que tem muita rede no interior, né? O pessoal do interior fica mais assim, reservado, eles têm aquela filosofia, não, o meu está dando certo por aqui e tal. Como é que você está vendo aí essa questão desse avanço aí? Porque, de qualquer maneira, ou fica em casa, tem gente que vai continuar ficando, né? E vai ter capital, porque eu falo do capital hoje, o consumidor ele aprendeu muito a ficar em casa mesmo de verdade, às vezes ele não quer mais estar em supermercado, não, ele quer. Tem uma série de fatores aí, não é só o risco de pegar um vírus, mas também tem um risco de assalto, porque nós sabemos que vai ficar também um tal aí em relação ao empregado, aquele que foi empregado, que vai ter um avanço também, que é uma coisa que pode ser perfeitamente possível. Como é que o pessoal do interior estão realmente recebendo no seu sistema? Isso não é uma coisa muito avançada para se colocar e ser aceito assim de imediato. Você vai ter um trabalho para Vera, por incrível que pareça, muitas lojas do interior já avançaram para aplicativos, para o e-commerce, né? Muitos de maneira, como eu disse, não planejada, partindo para os marketplaces, que são exatamente aquelas plataformas que já têm, que já atuam, que é o que a gente chama de shopping virtual, eles já atuavam na área, então eu entrei dentro de uma ferramenta que não é minha. Essa é a minha grande preocupação, porque eu estou dentro de um aplicativo ou de um e-commerce que não defende a marca do meu negócio. Ele não está ali, ele não é Rede Paraíba, pegando um exemplo aqui, ele não é Conviva. Eu estou trabalhando dentro de uma outra plataforma onde tem concorrentes meus, inclusive participando desse mesmo cenário. Mas foi uma corrida que aconteceu. O interior, a capital, ela teve grandes transformações e o interior, salvando aqui as proporções, também aconteceu situações que a gente não esperava. Um exemplo, hoje a gente vê que o supermercado de vizinhança, a quitanda, o açougue de bairro, ele cresceu muito, porque as pessoas estão com medo de sair, pegar um transporte público e até um hipermercado e lá ter a questão da aglomeração. Então, assim, eu quero passar o menor tempo possível fora da minha residência. Então, eu vou ali ao lado e faço minhas compras. Isso aconteceu também em cidades que são polo. Vou pegar o exemplo aqui de Patos, aqui no sertão da Paraíba, vou pegar o exemplo de Monteiro, no sertão da Paraíba, vou pegar o exemplo de Guarabira, vou pegar o exemplo de Caicó, aqui no Seridó. O que foi que aconteceu? Clientes que vinham de cidades circunvizinhas fazer a compra, que tinha que pegar um alternativo, que tinha que pegar, de certa maneira, também um transporte coletivo, um transporte público para chegar até a cidade, ele resolveu comprar lá na cidade dele. Então, nós tivemos aqueles clientes que têm um potencial maior de faturamento e que tem um mercado de atuação em cidades circunvizinhas, mesmo sendo no interior, eles sentiram também a ausência desse varejo, a ausência desse cliente na loja dele. Então, ontem eu estava até conversando com um cliente nosso de Monteiro, ele disse: Augusto, eu senti muita falta dos nossos clientes aqui das cidades vizinhas. Aí eu mostrei exatamente para eles a realidade. Isso meu amigo, hoje é difícil você convencer uma dona de casa da cidade vizinha, ela ter que entrar dentro de uma van ou de um outro transporte público para ir até a sua cidade fazer a compra. Então, esse é o grande problema. Então, nós temos realmente que buscar soluções, partir para o digital de maneira organizada. Partir para o digital não é apenas eu pegar e fazer minha rede social e botar meu sobrinho para administrar minha rede social.
Esse é um grande perigo das associações. Por quê? As associações tiveram todo o cuidado de contratar agências renomadas para criar a identidade visual da rede, criar a marca, criar as estratégias de comunicação, definir como é que seria a padronização dos encartes, como é que seriam as fachadas. 15 anos atrás eu não posso botar fachada, 7 você não pode botar fachada agora, mas existe um modelo. Quando você for fazer colocar a sua fachada, você vai seguir esse modelo padrão de fachada. E hoje a gente está indo para o digital de qualquer jeito. Então, assim, enquanto passa 100 pessoas em frente à minha loja e daquelas 100, 50 entra e vê a minha comunicação offline, vamos dizer assim, minha comunicação física, no digital, muitas vezes eu estou conversando com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas e estou conversando de qualquer jeito. Então, essa é a grande preocupação. E cada loja está falando a sua linguagem. Então, assim, o grande receio que nós estamos tendo é colocar em xeque, Vira, tudo que foi construído ao longo de 10 anos, numa falta de profissionalismo dessa virada de chave do offline para o digital. E no interior, aí a gente ainda tem mais dificuldade exatamente por muitas vezes a gente encontrar essa resistência de alguns empresários que ainda acham que o negócio dele deve continuar da maneira que ele sempre trabalhou. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente nosso, onde eu apresentei até uma ferramenta de e-commerce aí do Ceará, fantástica, que ela trabalha com a Uniforça, trabalha com vários clientes aí do estado do Ceará, e eu apresentei para ele, ele disse, não, mas assim, eu não tenho interesse em trabalhar, eu quero o cliente dentro da minha loja. Não, eu também quero que o cliente vá até a sua loja. Mas e aquele cliente que não está disposto mais até ir à sua loja? Você não quer ter um canal de comunicação, um canal de venda com aquele cliente? Não, nós temos que entender o seguinte, muitas das situações que foram impostas pelo momento que nós estamos vivendo, como o hábito de mudança de consumo, a questão da compra através de aplicativos, e que deram certo, 40%, estudiosos falam que em torno de 40% a 60% disso não vai mais voltar. Então, assim, o que nós vamos ter de mudança de consumo, eu tenho que me preparar para essa realidade. Então, realmente, a gente tem essa preocupação com as lojas de interior, que tem um pouquinho mais de resistência, mas que elas também estão sendo muito afetadas pela mudança de consumo do próprio cliente. Então, de certa maneira, eles estão buscando novas soluções, porque viram que se a gente não realmente não fizer essa virada de maneira profissional para o digital, a gente tem um risco de ficar para trás e perder tudo que foi construído ao longo desse período. A gente precisa ter muito cuidado nesse momento, né, de transição do offline para o digital. Tem que ter essa aplicação, como é que vai ser, né, pessoal, né, Ô, meu amigo, como as centrais de negócio podem ajudar as empresas na profissionalização das ferramentas digitais? Pronto, as centrais de negócio, eu digo o seguinte, elas têm um papel fundamental em todos os departamentos de uma associação, ou de um supermercado. Afinal, eu faço parte de uma associação para poder ter condições melhores, ter um profissionalismo maior dentro do meu negócio. Se a gente fosse aqui falar sobre uma missão para uma associação universal, vamos dizer assim, pensar uma missão universal, a gente poderia dizer que uma associação ela é criada com a finalidade de desenvolver ou criar um cenário propício ao desenvolvimento dos empreendedores, das empresas que fazem parte. Então, as associações elas não podem se omitir, Vira, dessa transição do offline para o digital. Elas têm que, agora, como eu disse, não é ir de qualquer jeito. O interessante é que elas façam um planejamento, criem toda uma estratégia de planejamento e comunicação do digital. Nós temos que entender que o digital ele não é um corpo estranho dentro do planejamento estratégico da rede. Ele faz parte dessa integração. Então, assim, na hora que eu defino os valores de uma associação, a linguagem que eu quero passar para o meu público, o tipo de promoção que eu quero me comunicar, que nível de relacionamento eu quero ter com o meu cliente, isso tem que ser tanto nos meus encartes, como na minha mídia de rádio, como também no meu digital. Então, assim, eu tenho que ter todas essas mídias offline e digital falando a mesma linguagem ao mesmo tempo. Então, cabe à associação criar um planejamento estratégico de comunicação para essas associações, criar o perfil de persona, que a gente diz, a personalidade das lojas, como é que essas lojas vão se comunicar com o seu público, e a partir daí dar suporte técnico suficiente para que essas lojas consigam atuar de uma maneira
sustentável. Porque o que a gente vê hoje, Vieira, é o seguinte: eu tenho uma associação, por exemplo, com 20 lojas, e eu tenho 5 trabalhando já com e-commerce, e eu tenho 10 que estão ali trabalhando com rede social e fazendo apenas o básico, que é postar um banner, postar uma comunicação, sem fazer uma leitura de perfil de cliente, sem saber qual o melhor horário de publicação, o que é que meu cliente interage na minha página. E eu tenho 5, eu estou fazendo uma média aí de uma associação com 8 lojas, eu tenho outras 5 que nem rede social eles têm. Então veja o nível de distanciamento dentro de uma própria associação, onde eu tenho 25% das minhas lojas já trabalhando com e-commerce, 50% trabalhando apenas com a rede social, e eu tenho mais 25% que nem partiu ainda para nenhum tipo de comunicação na internet, não cria presença na internet. Então, na hora que o cliente entra na internet e vai fazer uma busca, ele não consegue, ele tem disparidades muito diferentes dentro da mesma associação de comunicação. Então, eu digo que tem que parar, as associações têm que pensar o digital. Isso era para ontem, e essa pandemia trouxe isso, acelerou esse processo de 5 anos e 90 dias, e a gente tem que parar e dizer, pronto, eu entrei de qualquer jeito. Eu tinha que entrar, eu tinha que botar meu negócio para rodar, eu tinha que girar a minha loja porque eu não podia ficar parado. Mas agora, opa, agora vamos baixar a poeira, vamos deixar rodando do jeito que está, mas vamos criar uma estratégia. Porque o que não dá é cada um trabalhando com sua própria estratégia. Então você imagina isso aí, a gente está colocando em risco todo o trabalho de construção de marca e de estratégia de comunicação de uma associação, deixando as tomadas de decisões de como é que essas marcas vão se comunicar no mercado na mão de cada empresário, que muitas vezes tem por trás da sua rede social um sobrinho, um primo, alguém que está ali fazendo de qualquer jeito. Essa é a grande preocupação. Esse ainda é um fator muito ruim para a empresa familiar. Ela bota as pessoas militares. Isso, Vieira, e só fazendo uma pequena ressalva. Aí eu vejo, aí eu tenho cuidado de investir, por exemplo, 20 mil, 40 mil, como tem clientes nossos que investiam em material impresso, não dizendo que o impresso não tem eficiência, pelo contrário, mas assim, investia, buscavam todo um cuidado de trazer uma agência para fazer esse trabalho da melhor forma possível, contratavam uma gráfica para poder não ter o mínimo de erro possível na diagramação, na coloração, e eu estou falando ali com 100 mil pessoas, imprimia 100 mil encartes. Aí eu tenho um cliente nosso que no digital está falando com 2 milhões de pessoas mês através do Stories. Aí como é que eu vou fazer de qualquer jeito? Então essa é a minha preocupação. Então no offline existia toda uma preocupação, no digital deixa que qualquer um faz. E eu estou falando com um público bem maior. Então assim, eu tenho que ter todo um estudo e todo um cuidado sobre essa evolução do digital dentro das centrais de negócio. Certo. Augusto, eu achei lindo quando você falou aí que teve que botar o negócio para funcionar, né? Que pensou fora da casa, que não fora da casa. E creio eu que a maioria dos empreendedores, no momento difícil, no momento que nós estamos passando, né? A gente realmente tem que criar coragem e partir para cima e reinventar. Tem outra saída, a gente vai realmente sair na frente, né? Achar a solução para o seu negócio e partir para cima. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que nós estamos lançando agora o site do CMM, e você faz parte do CMM, né? Muita gente faz parte de rede de negócio, Nordeste. Nós estamos agora trabalhando para cima desse projeto do site, que é o www.cmm.com.br. Esse site nós vamos estar lançando ele nesse dia aí, porque se passar, nós vamos fazer um evento aqui pequeno, chamado os associados que fazem parte do grupo, vai estar presente, não, nós vamos fazer uma live aí, estamos estudando para lançar esse site. E qual é a vantagem desse site? Hoje, por exemplo, a Comarca, que ela o Augusto é da Comarca. A Comarca está conosco, faz parte do CMM. Então, a partir dessa semana que vem, eu já vou pensar que todo mundo que faz parte do grupo mandar a sua dúvida. O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma demonstrativa para o nosso parceiro entender como vai funcionar. Aí, a Sombras, por exemplo,
chegou lá, está lá no site, a marca do Sebrae, que é produto. Clicou em cima, ele vai direto, essa pessoa, isso não é válido só para os que fazem parte do grupo, mas para todo mundo, porque o site nós vamos estar jogando ele para todo mundo já. Né? Então, assim, clicou em cima da marca Sebrae, o cara já é direcionado direto para dentro do sistema, já vê produto, já vê qualidade, abrangência, onde ela tem e tal. Quer dizer, é uma fonte de levar o cliente varejista até a marca. Aí eu tenho uma particular de serviço, aí nós temos a Comarca. O cara pegou na Comarca, ele vai diretamente para o sistema da Comarca, que já vê todo o sistema, todo o serviço que você oferece, entendeu? Onde é que você está, tudo vai ser conversado, e nós vamos, a partir da semana que vem, já está criando as flores de todo mundo para já terminar o site e começar a apresentar aí para quem realmente faz parte do grupo. Mas o site ele é aberto para todo mundo. E no futuro nós vamos ter mesmo, um futuro bem próximo, o importador e o exportador. Vai estar também dentro desse site, onde a rede tem interesse de fazer um produto para dentro do sistema, ela vai ficar lá e ela vai estar direto em contato com o importador ou com o exportador. Vai depender de região onde a pessoa vai estar. Então, inovar para que as coisas funcionem. Hoje, a Recife ela já está sendo em vários países, diversos países. Nós temos muito forte para cima do digital, temos muito forte. E eu renovei pessoas de setores para essa parte digital e também para detonar. Hoje, Portugal, Estados Unidos, Canadá, é um país que já muita gente já tem isso. Então, tem que inovar. E eu acredito que quando eu for nosso tempo passa, tem uma pergunta ainda que eu quero fazer a você, que qual esse momento difícil que nós vivemos, né? E você sabe, tem um novo normal, né? Um novo normal aí, que a gente está perdido ainda com esse novo normal, mas nós sabemos, depois de tudo que passar, aí eu pergunto qual é a previsão do segmento da ativista no nosso Brasil, né? Pós-pandemia. Pronto, Vieira, essa foi uma pergunta muito boa. Nós tivemos, o mês passado, a Comarca comemorou os 10 anos e nós fizemos um evento e tivemos um painel que foi com o Rodolfo, que é gestor de uma rede de material de construção lá do sul de Minas, e Jonathan, que é CEO do Sistema Área Central, né? E nós estávamos falando exatamente sobre a questão de como a pandemia estava afetando o segmento de associativismo e como é que seria pós-pandemia. E a gente vendo um cenário propício para o desenvolvimento de novas centrais, inclusive. Eu acho que está havendo até um amadurecimento do grupo dos empresários, entendendo cada vez mais a importância de você fazer parte de uma associação. Em muitos casos, as associações eles criaram estratégias para as lojas, buscaram melhorias de sinalização, de proteção para os colaboradores, para os clientes. Então, assim, as associações eles nortearam muitas tomadas de decisões que poderia ter criado pânico aos empresários se eles estivessem sozinhos. Então, esse sentido de agrupamento, de valorizar o próximo, de valorizar o que nós temos de bom e que muitas vezes passa despercebido, ele está trazendo um surgimento aí de novas centrais, de grupos de empresários que muitas vezes estavam sozinhos e que passaram a ver que em grupo a facilidade foi bem maior. Então, o que nós podemos dizer é que as associações elas saem fortalecidas desse momento, porque elas atuaram realmente de forma assumindo o protagonismo da situação. Quando isso tudo começou, Vieira, logo no início, nós como empresa de consultoria fizemos um trabalho que era varejo consciente, desenvolvemos umas cartilhas e disponibilizamos peças sem custos, peças de comunicação para a loja, de sinalização de piso, aquela sinalização que você tem que sinalizar o caixa 2 metros de distância, peça de comunicação como use máscara.
Então, nós disponibilizamos isso sem custo nenhum para qualquer associação que entrasse lá no bio da Comarc, da agência, poderia baixar e fazer a impressão para utilização. E também desenvolvemos uma cartilha, um e-book para as associações, para chamar a atenção delas quanto à importância de orientar o empresário. Nesse momento, as associações elas tiveram esse trabalho pioneiro de não parar. Foi um momento interessante também. Nós temos empresários de várias idades, empresários de gerações diferentes, e nós aplicamos as metodologias de reuniões, webconferência, que a gente já vinha falando há muito tempo, e isso fez com que também eles, de certa forma, sentissem a presença da associação dentro do negócio dele, e então as associações saíram muito fortalecidas. As que já existiam vão sair cada vez mais forte, e o empresário sabendo da importância do papel da associação do seu negócio, e os que não fazem parte da associação ou que tinham receio em fazer parte da associação, eles estão buscando se associar ou buscando criar grupos de associações ou cooperativas. Isso foi uma leitura que nós tivemos a nível nacional em relação a esse momento que nós estamos passando. Ótimo. Vieira, teve uma pergunta aqui, eu acho que é de Marcos. Ele fala para quem teve que acelerar o posicionamento digital, o que se deve fazer para melhorar a atuação no meio digital? Geralmente a gente diz o seguinte: a gente não tem como sugerir qualquer intervenção sem conhecer a realidade de cada empresa, né? Então, não sei qual é o segmento que ele atua, qual é a área, mas assim, primeiro de tudo é se fazer um diagnóstico, é parar, pensar, ver. Eu tive que acelerar meu digital e coloquei de qualquer jeito porque eu tinha que fazer. Mas agora, onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei, o que é que eu posso melhorar? Então, é realmente criar um planejamento de estratégia de comunicação digital. Lembrando que o digital ele faz parte da estratégia de comunicação da empresa. Ele não é um canal à parte, ele faz parte. Então, todos os valores de comunicação da sua marca que você pensou no passado, que você atua, ele tem que ser levado para o digital. Ok, muito bom. Nós estamos chegando no final, já está de tempo e meia, nós estamos prazo de tempo, né? O tempo está muito presente. Mas nós falamos aqui sobre o desafio de uma central de negócio no mundo digital. Podemos voltar depois com Augusto de novo, falando do tema, abordando de outra situação que está aqui para negócio, até porque ele é especialista e muito bem preparado para aqui e formar líderes dentro das centrais de negócio. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu agradeço de coração, sabendo que posso contar com você. Sempre que quiser, você também pode ficar com dinheiro aqui, não só no Ceará, mas em qualquer lugar do Nordeste, que nós temos mais. E você tem aí um tempinho para você poder falar aí para os seus amigos e empresários. Pronto. Que estiveram conosco, que ficaram, que passaram, e dizer que na próxima quinta-feira, talvez o nosso homem da live vai ser o dono da área central. Pronto, ótima escolha, ótimo número. Vieira, eu que agradeço, meu amigo, pelo espaço. Você sabe da nossa amizade, quase 15 anos já que a gente vem lutando e tentando desenvolver o nosso varejo. Eu acho muito importante a gente levar realmente conteúdo e informação para o nosso mercado local, porque a gente precisa realmente desenvolver nossa economia. Mas aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo Cordovil, né, que está aqui, grande palestrante. Cordovil, onde eu rodo, eu encontro ele fazendo palestra, motivando pessoas. A minha esposa, Vieira, Fernanda, você conheceu também, ela está aqui mandando que a conversa foi muito boa. Então, só tenho a agradecer ao espaço e dizer que nós estamos à disposição. Eu acho que você sabe, Vieira, quem trabalha com a associação sempre está propício a se desenvolver, a ajudar e cooperar de alguma forma. Ok, meu amigo, muito obrigado e um abraço a todos. Ao Domingos também, que é um grande homem, um grande líder e também um grande motivador. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Quero lembrar sempre que esse vídeo, sempre ele vai para o YouTube, isso aí não vai ser diferente. Nesses 3 dias está rodando no nosso
no nosso YouTube, e quem não assistiu vai ter a oportunidade de estar acompanhando. Augusto, quem quiser conhecer depois buscar alguma informação sobre o Augusto, pode ligar direto com o Augusto Figueira, aí através do nosso Instagram, que a gente faz esse elo aí de aproximação. Ok? Meu Tá amigo, bom. muito obrigado. Tudo junto. Um abraço, amigo. Tchau.